Bem-vindos ao Fórum das Mulheres do Campo, uma promoção do CAT Sorriso, IDH, com o apoio do Sindicato Rural, a Crismate, Associação das Mulheres Rotarianas de Sorriso, Rede Mulher e Prefeitura Municipal de Sorriso, com também a parceria das mulheres, Associação das Mulheres da Poranga. Esse ano, nosso formato para o fórum ele está sendo online devido ao Covid, né? Foi uma necessidade aí nossa de poder estar trazendo, não deixar de trazer esse fórum maravilhoso que acontece todos os anos em Sorriso, né? E estarmos aqui falando um pouquinho com cada uma de vocês e estar trazendo pessoas maravilhosas aqui para estarem dando o seu recado. E o nosso tema desse fórum é estratégias de sustentabilidade em campo. Antes de passar a palavra a Dude, que será a nossa primeira palestrante, também vai estar falando em nome do CAT, eu gostaria de pedir para que cada um que tá aí conectado, que pelo chat comece a colocar o seu nome, o seu telefone, tá? E da onde que é. Se é de Sorriso, se é do assentamento, né? Assentamento Jonas Pinheiro ou assentamento Casulo. Por quê? Nós estaremos sorteando no final da live 4 livros da nossa querida palestrante Vilma Machado, né? Ela está com um livro, um recém-lançamento, que depois ela vai estar falando um pouquinho dele. E nós também vamos estar sorteando para quer dizer, vamos estar fazendo uma doação para o assentamento que tiver mais presença nessa live, dessa máquina aqui da Ikeda, que é uma moto semeadora, né? Que é para estar ajudando na produção de vocês. Então, essa é uma coisa que nós conseguimos aqui de benefício aí para a nossa comunidade, que é o nosso trabalho social que a gente há tanto tempo traz, né, para a agricultura familiar. E é como é que fala? É um mimo para a gente poder estar ajudando vocês aí na produção. E para darmos início aos nossos trabalhos, eu gostaria de chamar a produtora rural e presidente do CAT Sorriso, Dude Paiva, da Fazenda Santana. Dude, com você a palavra. É o seguinte, a gente faz todos os anos, nós temos esse Fórum das Mulheres, né? Aqui em Sorriso. Eu sou presidente do CAT de Sorriso, em Mato Grosso, e quero contar para vocês assim que estou muito feliz de estar participando, junto com todas essas meninas que vão estar hoje cantando um pouquinho de sua vida aqui. E quero agradecer de coração também a Daniela, que faz parte do nosso CAT Sorriso do IDH. Quero agradecer muito porque nós temos um trabalho maravilhoso que está sendo feito com a ajuda do IDH, né? Então, cultivando vida sustentável. Para a gente começar, eu vou falar um pouquinho disso. E o CAT foi procurado e nós fazemos um projeto junto com o IDH, desenvolvendo um trabalho com a agricultura familiar e as fazendas que a gente certifica pela RTRS. Bom, agradeço também as outras palestrantes, e a toda a equipe nossa do CAT também, todos estão nos ajudando a fazer acontecer essa live. Eu vou contar um pouquinho para vocês que na década de 70 eu vim para Sorriso e vim com meu marido para cá. Eu sou de Ubatuba, do litoral de São Paulo. Meu pai é pescador, minha mãe tinha casas de aluguéis, né, na praia. E de lá para cá eu pegava onda, né? E com meus 16 anos eu conheci o meu marido Luiz Fernando, com quem me casei, já estou casada há 42 anos. Viemos aqui para Sorriso enfrentar um mato que não existia nem pessoas aqui. Eram poucas as pessoas, mas muito poucas as famílias que tinham. Sorriso mesmo, a cidade, não existia ainda. Então nós viemos para cá, enfrentamos coisas que só gente forte e que acredita num lugar fica por aqui. Porque muitas pessoas que vieram voltaram. Mas nós, como somos de garra, né? E a gente não desiste, nós ficamos por aqui. Aí viemos abrir a nossa fazenda, que era, na verdade não era fazenda, era um mato, né? Ela vira fazenda depois que você mexe muito para ela produzir. Então começamos a criar gado nessa época, viemos para isso e vendo que o gado aqui, a gente formamos a fazenda em pasto, né? Primeiramente que eu tive um filho, meu filho veio e teve malária aqui, né? Com 6 meses ele teve malária
e foi bem difícil, a gente pensou em voltar para São Paulo, né? E nesse meio tempo, a gente viu que não era só isso que estava acontecendo, a gente tinha que voltar para cá, que era aqui mesmo que a gente ia fazer a nossa vida. Então, voltamos depois de uns meses para cá, aprendi como é que fazia para não pegar malária, porque eram os mosquitos e eu já não sabia o que era uma confusão para mim, eu muito nova, com 22 anos, com filho no braço, uma fazenda para abrir, era muito difícil. Mas isso tudo já passou. E aí a gente via que lá na frente a gente tinha tudo para acontecer, né? Como veio acontecendo, a gente formou uma fazenda. A nossa fazenda não é uma fazenda grande, é uma fazenda média, onde nós temos 4 funcionários, né? A minha família é eu e meu marido, o Juliano, eu tenho a minha nora Márcia, os meus netos, Arthur, que é o mais velho, com 16 anos, o Guilherme com 13 anos e a Manuela com 4 anos para 5 anos. Temos uma família pequena, não somos uma família grande. E ali nós começamos a trabalhar na nossa fazenda desde 77, 78. Vimos a cidade de Sorriso crescer. Então fizemos um trabalho aqui ajudando a cidade em vários pontos, onde, por exemplo, vamos construir uma igreja, a gente ajudou a construir, vamos construir um posto telefônico, a gente construiu. Então nós vimos essa cidade com uma dúzia de pessoas e 20 mil, e agora com mais de 100 mil pessoas. Então a gente assistiu todo o crescimento de Sorriso. Na fazenda, nós temos uma fazenda sustentável, né? Então na nossa fazenda, ela é uma fazenda hoje certificada. Há anos a gente vem trabalhando, antes mesmo de ser certificada, com a sustentabilidade. Então nós cuidamos muito bem do meio ambiente, da preservação, né? E a nossa produção, então, hoje é toda sustentável. Nós trouxemos mais fazenda também para ser certificada nesse projeto nosso. Eu vejo, assim, que as mulheres não têm nunca que desistir, porque primeiro que as mulheres são muito fortes, né? Elas têm os filhos, elas cuidam da casa, daí elas sabem que depois da casa não é só a casa, ela tem o trabalho dela fora da casa. Então, se você é um agricultor, você está pensando na sua lavoura. E eu vejo assim por hoje cedo, né? Então, hoje de manhã eu levantei, fiz a minha caminhada, daí eu fui na lavoura para ver como é que a lavoura estava, aí eu fui ver lá onde é que a gente vai fazer um reflorestamento, como é que tinha ficado, aí eu voltei para casa, aí eu pensei, como a gente está nessa pandemia, nós não estamos sem empregada, então, como a Daniela sabe muito bem, todas vocês, fui fazer almoço, corri para lá, corri para cá, e um monte de assunto aconteceu nesse meio tempo. A cabeça da mulher não para nunca, né? Então eu posso falar, porque meu marido fala que tem que tirar o chapéu para as mulheres, porque realmente o trabalho que elas fazem nós não conseguiríamos, ele fala isso, não conseguiríamos fazer. E fui uma mulher que sempre tive muita força, coragem, né? No ano de 2013 para 14 eu tive um câncer de mama, não desisti, não morri, estamos aqui, vamos em frente, a gente enfrenta mesmo, né? Conduzi muitos peões na nossa fazenda, quando que eu nunca pensei na minha vida de fazer isso, saí lá do litoral e vim para cá conduzir mais de 20 peões, né? E nesse meio tempo, quando eu conduzi os peões para a gente fazer uma fazenda, abrir uma fazenda, meu marido trabalhava num trator de esteira. E depois, um pouco mais para frente, eu tinha umas vacas de leite, nós trazíamos o leite aqui para Sorriso, que quando a cidade começou a crescer. Então, nunca parei, entregava 70 paradas na cidade para entregar os leites todo, né? Então, depois que eu entregava o leite, eu ainda voltava para casa para providenciar toda essa parte que a gente tinha na casa, que não era pouco, criar filho e tudo isso mais. Então, o trabalho de mulher... mas assim, o trabalho de mulher é para mulher mesmo, né? Então ela faz de tudo, não pode nem sempre estar muito cansada, mas vamos em frente. Eu acredito na mulherada que trabalha hoje e muitas que são filhas de amigos meus que estão fazendo sucessão familiar, então assim, eu fiquei maravilhada com elas, porque estão pegando firme e estão vendo o que acontece, né? E muitas pessoas não têm essa firmeza de querer dar continuidade nesse tipo de trabalho. E o ano passado nós fizemos um fórum trazendo essas meninas para apresentar o trabalho que elas estão dando em continuidade à sucessão.
Então, eu estou muito feliz de estar participando, de contar um pouco da minha história e falar para vocês que o meu passado foi bonito, o meu presente é maravilhoso e acredito que o meu futuro vai ser muito melhor ainda, porque hoje eu vejo tudo como sustentável. Na nossa fazenda a gente tem como se alimentar, temos os funcionários que são bem tratados, né? Isso é muito importante. Nós temos uma fazenda que a gente pode apresentar para o mundo. A única coisa que hoje, esse ano eu estou um pouco bem chateada é que nós tivemos um imprevisto, um fogo de vizinho, onde que destruiu 90% da nossa fazenda. E não por isso nossa família abaixou a cabeça, porque quem vem para Mato Grosso não é pessoa fraca, são pessoas fortes. E eu também não tenho medo de falar da minha idade, já estou com 62 anos, estou aqui para enfrentar, nunca para desistir. Então, eu passo para vocês isso, meninas que estão hoje participando, tem muitas pessoas que estão aí assistindo o nosso fórum, principalmente os assentados, né? Assentamento Jonas Pinheiro, nós temos também aqui o Projeto Casulo. Quero agradecer a todos que estão participando. Pensem sempre que a vida é maravilhosa. Eu sou uma mulher realizada por completo, posso falar para vocês. Eu vou apresentar para vocês agora a nossa próxima palestrante, a Daniela Mariuso. Ela é diretora executiva da IDH no Brasil e do Programa de Paisagens Sustentáveis da América Latina. Engenheira de alimentos com doutorado em Química de Alimentos, tem vários anos de experiência em coordenar relações com instituições financeiras, governos, produtores, organizações privadas e ONGs. Antes de se juntar ao IDH, trabalhou como Head de Responsabilidade Corporativa e Sustentabilidade do Rabobank Internacional e na Monsanto Brasil. Também foi presidente do Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável, GTPS. Com vocês, a Daniela Mariuso. Eu queria, antes de mais nada, agradecer ao convite especial da DUD para a gente participar, a toda a organização também para estarmos aqui juntos essa noite. Achei muito interessante a gente fazer o encontro durante a noite, mas com certeza deve ter tido um motivo de, justamente que a Dude falou, a mulher sempre está muito ocupada, né? Então a gente encontrou esse espaço aí que o pessoal, que principalmente as mulheres que estão no campo, com certeza durante o dia vão estar muito ocupadas. Então deve ser por isso que a gente está fazendo nesse horário. E achei muito interessante se adaptar ao encontro então, para a gente ter nesse horário. Eu vou contar um pouquinho, espero, né, contar um pouco de minha trajetória e de ser um pouco assim também de inspiração, porque eu conheço a Dude aí há quase 10 anos e toda vez que eu escuto a Dude eu me inspiro, né? E todas vocês, a Vilma também conheço há 15 e a Cristina também há quase 10, então com certeza estaremos conhecendo outras mulheres maravilhosas hoje, mas então o que eu gostaria de contar um pouco sobre a minha trajetória, né, meu desenvolvimento e um pouco sobre o que é a iniciativa para o comércio sustentável e o trabalho que a gente está desenvolvendo no Mato Grosso, especialmente em Sorriso. E, por favor, me avisem, tá? Nos 5 minutos antes de chegar ao final. Então, eu sou de Campinas, né? Estou aqui em Campinas nesse momento e eu estudei uma profissão que, na época, hoje eu tenho 50 anos, né? É importante falar, então, há 20 e poucos anos atrás, era engenharia de alimentos, né? E foi uma profissão para mim que foi fantástica e, na época, o motivo que eu escolhi essa profissão foi justamente poder ter uma visão de engenheiro, que o pessoal sempre falava que era muito importante, a gente sabe que mas ao mesmo tempo lidar com esse lado que é mais a vida, assim, né? A questão do alimento, a questão da biologia, da química. Então foi muito interessante ter escolhido esse curso, porque ele me abriu muitas portas, na verdade. Então eu tive essa trajetória que foi muito acadêmica, né? Fiz mestrado, fiz doutorado, eu achava que eu já tinha estudado de tudo, quando eu fui ver, então, que eu poderia aprender mais, né? E foi, então, em 1999 que eu fui para a Alemanha e fiquei um tempo lá, ganhei uma bolsa de estudo e fiquei um tempo lá estudando algo que há 20 anos atrás era muito, muito diferente, que se chamava sustentabilidade. E na Alemanha, na verdade, já era um mundo completamente diferente, né? Já estavam avançados há décadas
e eu tive a oportunidade de ir para lá e ficar um tempo com essa bolsa do governo alemão, onde eu consegui aprender coisas que mudaram definitivamente a minha carreira. Então, quando eu encontro hoje pessoas mais jovens, que a gente ajuda a orientar e dar encaminhamento, eles perguntam, mas o que você fez? Que curso você fez? Como que você conseguiu chegar onde as coisas que você faz? Trabalha hoje junto com o governo da Holanda, com os governos europeus, com produtores, com sociedade civil, com empresa. Que curso que eu faço para fazer isso? E aí eu explico que, na verdade, são decisões que a gente toma na nossa vida que fazem com que a gente chegue onde a gente está, né? Que nem a Dudy falou, tinha 22 anos, foi para Sorriso, foi uma decisão que ela tomou. Ela está aqui hoje podendo contar isso para nós porque foram decisões. E eu falo, então, na verdade, não importa muito o curso que você faz na faculdade, o que importa são as decisões que você vai tomando depois, e você tem que ouvir muito a voz da sua intuição, do seu coração, porque você às vezes sabe, mas a sociedade fala para mim que depois disso eu tenho que fazer isso, né? E às vezes as pessoas já saem tudo empacotadinho assim e tem que seguir aquele caminhozinho que já está feito. E para eu ter... Então, fiz engenharia de alimentos, depois eu estudei química de alimentos, que era estudar os carbonos. E daí eu acabei meu doutorado, fui para Alemanha, fiquei lá estudando sustentabilidade. Quando eu voltei, o que aconteceu comigo? Eu tinha uma oportunidade imensa de trabalhar um tema que no Brasil era pouquíssimo falado. E aí aconteceu eu tomar a decisão de trabalhar esse tema com pecuaristas, né? Então, dessa trajetória imensa que eu fiz, eu voltei e foi colocada no meu caminho essa opção de trabalhar sustentabilidade na fazenda, na produção de pecuária, e foi a grande virada. Então, né, teve a Alemanha, teve trabalhar com gestão ambiental na pecuária, e desse trabalho com esses pecuaristas que eu encontro até hoje, na verdade, que estão distribuídos aí no Brasil, inclusive em Barra do Garças, a gente sabe que isso tudo fomentou a possibilidade de eu ter um novo aprendizado. Então, o que eu digo, eu achava que eu entendia tudo, né? Quando eu saí da faculdade, eu sei tudo, tenho mestrado, tenho doutorado, fui para a Alemanha, e eu percebi que eu só fui entender alguma coisa quando eu pisei numa fazenda. No lado do que, puxa, nós dependemos dessas pessoas, nós dependemos dessa força, dessa energia que tem no campo para a gente viver, né? Que é justamente o alimento que eles estão produzindo para nós. E quantas pessoas não têm ideia da onde vem o alimento que está sendo consumido, né? Então, a primeira vez que eu vi um plantio de algodão no Mato Grosso, aquilo eu fiquei parada uns 5 minutos olhando aquele mar branco, e eu falei, puxa, eu nunca imaginei que o algodão era assim no campo, né? A gente fala a palavra algodão, que a gente usa as roupas, tudo. Então, essa oportunidade que eu tive de aprender com o homem do campo e a mulher do campo, né? Para mim foi única e sensacional. Então, com isso, a minha trajetória, de fato, o Rabobank me chamou para trabalhar com eles, né? Que foi em 2006, quando eu tive a oportunidade também de conhecer Vilma e Olaf. E a gente começou, então, a construir algo muito maior, que foi apoiar o banco a ter suas políticas socioambientais adequadas para fomentar que os produtores, então, ficassem adequados ao encontro da legislação. Só que esse trabalho era tão inédito para o banco também, que eu tive a oportunidade de viajar praticamente o mundo todo, né, por causa desse trabalho. Então, a gente foi implementar isso na China, na Austrália, na Indonésia, na Índia, nos Estados Unidos, no México, na própria Argentina. Então, o que aconteceu comigo é mantive o meu foco em produtor rural, fazendo a adequação do produtor, apoiando ele com esse tipo de conhecimento sobre a legislação ambiental e trabalhista, mas com uma capacidade muito grande de contar isso em outras regiões do mundo. Conheci fazendas produtoras em outras regiões do mundo, isso abriu muito a minha cabeça. E em 2008, então, eu tinha certeza que o lugar que eu tinha que estar era o Brasil. Porque quando você viaja o mundo inteiro e você vê tudo, coisas ótimas, coisas não tão boas, e você fala, puxa, o lugar que eu estou é maravilhoso, né? Então, aí você se acalma e fala, Deus me colocou aqui porque é aqui mesmo que eu tinha que começar e fazer toda essa trajetória. Então, fiquei lá por 7 anos,
Depois fui trabalhar na Monsanto, então foi um grande desafio para mim, porque eu saí de uma cultura de visão de longo prazo, né, que é a visão dos holandeses, e fui para uma empresa americana, que era a visão amanhã. Então a sustentabilidade eu também aprendi que ela tem vários ritmos, né, dependendo da cultura empresarial e do país que comanda aquela empresa ou aquele instituto. De fato, ela é a longo prazo, como é o caminho que a gente está trilhando, né, no Mato Grosso, ou ela é algo para amanhã que você tem que entregar porque os acionistas querem uma resposta para um problema da sustentabilidade, né? E graças a Deus a gente está vendo que está mudando isso nas empresas também, nas grandes empresas. Essa resposta pode ser construída agora com um pouco mais de tempo, porque você construir muito rapidamente não necessariamente significa que aquilo vai ser sustentável no decorrer do tempo. Então, em 2016, o IDH me convidou para trabalhar com eles e eu vou contar agora, nos meus últimos minutos, o que é a IDH. A IDH é uma iniciativa para o comércio sustentável que foi criada em 2008 a pedido das empresas, principalmente holandesas, ao governo holandês. E por que as empresas pediram isso? Elas falaram, olha, a gente se comprometeu a comprar matéria-prima de origem sustentável, principalmente soja, a palma e outras commodities, e agora a gente precisa ter essa matéria-prima sendo produzida no mundo. E nós não conseguimos sozinhos fomentar isso globalmente, né? Então, se uniu a empresas e governos, que hoje não é só da Holanda, mas de vários outros países europeus, e criou-se, então, essa iniciativa para o comércio sustentável, que tem por fim ser uma instituição de fomento que apoia o desenvolvimento do produtor rural em vários países do mundo. Estamos em 50 países do mundo hoje e trabalhamos com recursos de governos e de empresas. Então, nós somos uma instituição de fomento público-privada sem fins lucrativos. Por definição, nós não somos uma ONG, né? Porque uma ONG é uma organização não governamental. E nós somos o quê? Uma organização de origem de um governo, né? Que tomou uma decisão de criar de fato esse instituto de fomento. Então, todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo no Mato Grosso, por exemplo, ele é muito conectado com o próprio governo do estado, porque a gente ajudou o governo do estado a desenvolver a estratégia PCI desde março de 2015. Essa estratégia foi apresentada em Paris, na famosa reunião de Paris, na COP21, que eles falam, onde nós mostramos, olha, o estado do Mato Grosso tem uma visão de 15 anos e se essa visão for implementada, vai reduzir 6 gigatoneladas das emissões de carbono, porque a agricultura vai ajudar a capturar o carbono, né? Então, essa agenda atraiu investidores de vários países europeus, principalmente da Noruega, e culminou, então, da gente ter em 2016 9 milhões de euros de recursos para poder desenvolver essa agenda no Mato Grosso, que a gente está desenvolvendo, que é produzir, conservar e incluir. Então, a gente trabalhou muito em 2016 e 2017 no nível estadual para criar essa governança, e quando foi final de 2017, começo de 2018, nós começamos a ir para alguns municípios, dentre eles Sorriso, onde nós falamos, agora nós vamos implementar isso no chão, né? Vamos trazer essa ideia estadual para a gente ter os resultados entregues no chão, que é justamente o pacto, que nós chamamos o pacto Produzir, Conservar e Incluir, que é com uma visão que as próprias pessoas que vivem naquele território, no caso Sorriso, escolhem, né? Então nós somos meros facilitadores desse conjunto de metas. Nosso trabalho é fazer com que todos sejam ouvidos e que a gente consiga ter um consenso nessa visão desse território. Então hoje a gente tem até público no próprio site do CAT, todas as metas que são a visão de Sorriso para 5 anos, né? E a gente sabe, produção, tem toda a questão do próprio etanol de milho que está crescendo muito, a produção de soja responsável, aumentar o número de hectares certificados, tem toda a questão de crescer soja em cima de áreas degradadas, tem a questão da integração lavoura-pecuária. Dentro do pilar C, temos a questão do CAR, né? Por isso, nós temos um programa que está sendo desenvolvido pelo IDH para ser implementado em Sorriso, que é para validação do CAR, né? Então, além da gente dar o apoio na SEMA, lá em Cuiabá, a gente está apoiando o Sorriso a ter um programa municipal, principalmente voltado para os assentamentos, para ter a análise do CAR mais rápida e mais certa, para ela não voltar, né? Porque às vezes ela bate lá e volta porque estava com alguma
incongruência. E agora a gente vai ter esse técnico o tempo todo dedicado aí para as pessoas irem fazer suas declarações do CAR e para a legalização fundiária, né, que é uma meta do I. Nós estamos apoiando, então, o programa municipal para a gente poder desenvolver toda a questão de legalização fundiária, que a gente sabe que é uma agenda muito grande junto aos assentamentos. Então, caminhando agora já para as minhas palavras finais, o trabalho que a gente vem fazendo com vocês, que eu quero agradecer mais uma vez, porque fomos muito bem recebidos em Sorriso, principalmente com o CAT abrindo as portas para nós, é algo único no mundo, né? O que a gente desenvolveu, está desenvolvendo no Mato Grosso, é inédito no mundo. Nós estamos agora avaliando como mensurar o que a gente fez, porque não existe nem metodologia ainda pronta para contar o que a gente criou no estado. Nos municípios, no município de Sorriso é único também esse compromisso entre o setor privado, o setor público, os produtores, as empresas e a sociedade civil, com metas de longo prazo e que a gente espera conseguir trazer o quê agora? Investidores, né? Então, a agenda agora, que nós vamos entrar muito forte em 2021, é assim, nós vamos pegar cada meta e vamos falar, essa meta aqui é uma oportunidade de investimento e vamos mostrar essas metas para o mundo e, com isso, atrair aqueles investidores que queiram apoiar o desenvolvimento territorial de Sorriso. Tá? Então, essas são as minhas palavras, muito conteúdo em pouco tempo, mas eu acredito que seja bom para a gente iniciar essa conversa e estou sempre à disposição de todos vocês, é uma honra de novo estar aqui com vocês e vou parar por aqui no momento. Oi, Dani, muito obrigada aí pela sua apresentação, né? É só lembrar a todos aí que estão nos ouvindo que podem estar depois, através do CAT, se tiverem mais interesse nesse assunto, né? Porque é fantástico, né? O que essa mulher maravilhosa aí faz nesse IDH, mostrando para nós, é um trabalho realmente admirável, né? Então, Dani, mais uma vez em nome do CAT, obrigada, né? E vamos prosseguir com a nossa programação. Eu gostaria de chamar agora para dar um recado para nós a produtora rural, a Rita de Cássia Rachia, produtora no assentamento Jonas Pinheiro. Eu queria agradecer ao CAT pelo convite mais uma vez, né, por estar aqui contando um pouco da minha história. E o começo foi assim, do zero mesmo. Eu não sabia tirar leite, a propriedade não tinha estrutura, não tinha pastagem formada. Foi tudo aos poucos. O primeiro passo foi certificar a propriedade livre de brucelose e tuberculose, que hoje é a primeira e a única do estado. Aí eu comecei a entregar leite para o laticínio. Era muito pouco, né, o que eles pagavam. Aí eu aprendi a fazer queijo. Aí veio a ideia de montar a queijaria, buscar o selo de inspeção, que é o SIM, o selo de inspeção municipal, para poder estar colocando no mercado e agregar valor no leite. Hoje eu tenho o selo do SUSAF também. Hoje estamos dando o rebanho para o leite A2A2, para quem não conhece, é um leite que não produz a proteína, que dá alergia, uma forma de estar agregando valor também, né? Rita, oi. Você não falou nada pra gente aí das nossas vaquinhas Jersey, né? Você podia contar um pouco delas, né? A raça Jersey, na verdade, não foi eu que escolhi, elas que me escolheram, né? Porque foi elas que chegaram até a mim, através de um veterinário que dá assistência até hoje lá na propriedade. E é aquela coisa, nesse meio tempo que eu falando assim, parece que foi fácil, né? Mas não foi fácil, foi difícil, pensei em desistir várias vezes por falta de mão de obra, por falta de recurso financeiro, que como todo mundo sabe, o assentamento não tem documento ainda, então tudo fica mais difícil, né? Tudo tem que ser feito assim, você vende hoje, aí paga, e aí faz outra conta, e assim a gente vai indo. E elas, eu me apaixonei por elas, né? Não tem nem como não se apaixonar por elas. E aí, nesse processo todo do crescimento da propriedade, do produto até o mercado,
eu tive apoio da Secretaria de Agricultura, do CAT, da Emfaer, porque a gente não faz nada sozinho. Ô Rita, e só, eu vou complementar porque eu sei um pouquinho mais da sua história, né? E você hoje você está produzindo quanto de o leite, quanto de produto, queijo, quais os tipos de queijo que você está produzindo? Era para você estar na nossa feira virtual, mas o nosso TI ainda não conseguiu concluir o formato da feira, né? Nossa intenção é que os produtos começam a ser colocados nessa feira virtual do CAT e ela seja uma constante, né? Você mandou fotografia dos seus produtos, então queria que você desse um exemplo de como você começou a sua produção, como é que você está hoje? Então, não aumentou muito, assim, os animais, são todos nascidos lá. Comecei com 4 vaquinhas, hoje eu tenho 15 total, né, do rebanho. Hoje no leite eu tenho 6 animais, em torno de 100, 110 litros por dia. Aí eu abasteço 4 supermercados e esse ano, por conta da pandemia, não teve a merenda escolar. Mas o ano que vem, acredito que vai voltar a merenda escolar, aí já está programado para entregar na merenda escolar também. É o queijo Minas Frescal, o colonial e a mussarela. Então é isso aí, a Rita está aí como prova aí de uma produtora de pequeno porte, né, de um assentamento que tem sucesso, né, produz com amor, com carinho, tem uma área linda, né, dela. A gente já teve a oportunidade de levar o pessoal do projeto da RTMS, empresários até da Europa e de outros lugares para conhecer o espaço da Rita, né? Então, Rita, muito obrigada pela participação. Tá? E se quiser complementar mais um pouquinho, pode falar, que eu acho que eu posso dizer assim, que quando a gente gosta do que faz, a gente tem que lutar e não desistir mesmo. E é isso, e agradecer mais uma vez pelo convite. Obrigada. Eu quero chamar já a produtora rural, a Silvia Filipeto, administradora das fazendas Silvano 1 e Nossa Senhora Aparecida. Silvia. Obrigada pelo convite, por estar aqui. E eu vou contar um pouquinho da minha história, da história da fazenda, né, que já vem da geração dos pais do meu esposo. E hoje a gente faz uma continuidade de um trabalho muito bonito e bem sacrificoso, né, que eles começaram. Eu iniciei a trabalhar na fazenda com o meu esposo em 2011, quando eu fui para ter a minha primeira filha. Eu já não voltei para a atividade que eu tinha, que era salão de beleza. A partir de lá eu comecei a ajudar ele nos financeiros, né? Na parte burocrática, né? E aí não parei mais. A nossa fazenda é uma fazenda pequena, de pequeno porte. Nós temos um pouco de produção de gado e plantio de soja e milho. O que nós fazemos assim, atualmente para ter uma produção sustentável, a gente está começando, né? Nós não temos nenhum registro ainda, mas a gente está tentando fazer com algumas coisas que creio que melhorar a longo prazo, porque para ser sustentável, eu acho que não é a curto nem médio prazo, é um trabalho a longo prazo mesmo. Aí com isso nós começamos a usar, tem uns 4 anos, um produto à base do rumen do boi, que ele aumenta as bactérias vivas do solo. Ele vem a ser, tentar tornar o solo como na mata virgem. E aí essas bactérias, elas mesmas se combatem entre elas, elas vão equilibrar o solo, na verdade. E aí com esse trabalho a gente está conseguindo diminuir o uso de defensivos, de agrotóxicos na propriedade,
esse ano já foi uma boa diminuição na compra desses produtos, né? Também a bactéria ela promove aquele equilíbrio da mata virgem. E aí, com isso, o solo fica mais solto, mais fofinho. Então, não precisa estar mexendo com arar, terra, né? Para gradear. Você planta, nós já fazemos o plantio direto há alguns anos também. E aí você pode plantar e a semente vai germinar melhor com essa terra mais equilibrada, mais forte, né? Nós usamos também a rotação de variedades. O que é a rotação de variedades? Não plantar sempre a mesma variedade no mesmo talhão, que vai ocasionar, se continuar plantando, né, a longo prazo, ele vai absorvendo muito nutrientes do solo, e aí esse solo não vai ser um solo forte para estar produzindo o que a gente plantar. Então, a gente faz essa rotação de cultura e de variedades de sementes também, tanto no soja quanto no milho, que é o que a gente planta. E essa rotação de culturas, ela ajuda a melhorar nematóides, né? Ela mesmo já ajuda a equilibrar o solo também. Nós fazemos um consorciado, que a gente fala que é o consorciado de milho com braquiária. O que é o consorciado? A gente planta o milho com a braquiária junto. Essa braquiária, depois que colher o milho, ela vai ficar no solo, né? E ela vai ajudar, ela vai ser um adubo natural, né? E ela vai ajudar a manter esse solo mais úmido, né? Não perder umidade, e com o tempo aí consegue manter essa umidade até, de repente, o próximo plantio. Aqui nosso clima não permite muito isso, né? Manter muita umidade, porque é bem seco, mas é uma estratégia boa para poder estar usando menos também produtos químicos, né, na lavoura. Nós estamos fazendo também agora uma plantação de uma árvore que chama Kiri. Ela é uma árvore japonesa. Tem um primo do meu esposo que ele trabalha com essas árvores lá no sul. Lá ele tem pouca saída, porque as propriedades são bem pequenas. Aqui a gente plantou 3 hectares desse Kiri. Esse Kiri, ele é uma planta que ela é altamente proteica. Ela é uma planta que ela cresce, tem um crescimento bem favorável para nós. A gente usa ela para lenha, né, na fornalha, e ela também pode ser usada como alimento para o gado. As suas folhas, né, a gente pode jogar para o gado. Ela, como tem muita proteína, então o gado aproveita bastante. Também pode ser plantado, né, na propriedade de gado para usar como sombra, ou, né, rotaciona o pasto do gado, planta o Kiri, espera 2 anos. Com 2 anos ele já está numa altura de 4 metros. Então ele cresce muito mesmo. E aí coloca o gado novamente, porque daí ele já não vai, ele vai estar numa altura que o gado não vai comer essa planta, né? E aí vai aproveitar a folha para o gado comer, que as folhas que vão cair já é para o gado, e com o tempo de poder tirar ela para fazer a lenha, né? Ela vai ficar ali aproveitando o solo, né? Ajudando no solo, ajudando no gado, fazendo ainda uma sombra para dar uma refrescada, né, no gado aqui na nossa região. Essa planta ela cresce até 3 centímetros por dia, acho que é. E ela também é usada como madeira
para substituir. Ela é uma planta que é uma madeira que podemos, nós começamos a plantar agora, né? A gente ela já está numa altura de 5 metros, a nossa, mas assim, o propósito dela é para substituir o mogno. Então, assim, tem uma madeira boa, ela queima bem, ela tem uma durabilidade boa na fornalha, então ela precisa menos madeira com mais tempo de queima. Então a gente não precisa estar tirando madeira da mata, né? Que hoje em dia não se tira mais, mas antigamente tirava. A gente usava antigamente o eucalipto, né? Ainda usa, temos ainda um espaço de eucalipto, porque até que essa madeira cresça para dar o ponto de nós podemos extrair ela, ainda temos o eucalipto para nos para continuar abastecendo, né, a fornalha. Nós temos também na fazenda um começo de um tratamento que chama homeopatia das plantas. O que é a homeopatia das plantas? É produtos manipulados que também já ajuda nessas bactérias vivas que a gente já faz, né? E ela, com a homeopatia, no pedaço que a gente fez, já vimos que não precisamos usar os produtos químicos, né? Defensivos e agrotóxicos. Então, é bem de começo, nós estamos bem, não temos nada assim muito prático mesmo para estar passando, mas creio eu que juntando com as nossas bactérias vivas, a homeopatia, que também já ajuda a voltar ao solo que temos na mata, né, na mata virgem, a gente vai criando cada vez uma propriedade mais sustentável, né? Porque quanto menos poder usar os agrotóxicos, que hoje em dia ainda é necessário, né? Nós não temos como fugir deles, mas assim, o Brasil, ele não é extremamente que nem é plantado por aí, né? E é só agrotóxico, não, é tudo na medida, tudo que é liberado por lei, né? Então nós não temos nada, a não ser que aqueles que queiram comprar no mercado negro, né? Aí já não é do nosso feitio, né? Nós temos também na fazenda um plantio de árvores numa nascente, né? Numa das nascentes que precisou ter um reflorestamento. Ela já estava bem secando, era na propriedade do gado, a gente tem o gado ali, e ela estava definhando mesmo aquela nascente. Então a gente viu a necessidade de estar cercando e plantando algumas árvores típicas da região ali, né? Hoje essas árvores já estão numa estrutura legal, já está uma forração, digamos assim, legal ali naquele local. O gado que pisoteava ali, a gente cercou aquela nascente, né? Então ele não entra mais lá e ela voltou a ter bastante água ali naquele local. E é isso, eu acho que a gente tenta fazer para que seja um plantio sustentável, né? Uma fazenda sustentável, aos poucos, dando passos pequenos, mas que com longo prazo, né, a gente vai conseguir, de repente, lá nossas próximas gerações consigam manter essa ideia do sustentável, né, para todas as fazendas ou propriedades aqui por perto. O nosso sonho, que a gente quer continuar fazendo, a gente quer por uma energia solar, que não está sendo fácil para nós por enquanto, mas de repente a gente consegue colocar aqui, também vai agregar valor, vai nos ajudar. E
é uma nova forma de sustentabilidade também, né? E continuar o trabalho que meus sogros começaram, né? Que não foi fácil, que nem a Dudy falou. Eles vieram, abriram toda aquela linha ali, onde que são as nossas propriedades. Foram eles que desbravaram aquele local ali. Minha sogra vinha fazer comida em cima das caminhonetes, porque não tinha nem madeira para construir as casas. E foi bem sofrido. Então eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é valorizar o trabalho deles, porque hoje a gente pegou a coisa andando, né? A gente pegou muito mais fácil as coisas do que foram para eles. Então nós temos que mais mostrar para nossos filhos, né, os netos, como foi, contar a história, levar eles participarem, para que eles possam dar o devido valor, para que isso possa continuar, né? Ser um trabalho de família mesmo, né? Um trabalho que tenha continuidade. É isso. Nós temos uma área pequena da nossa região ali, acho que é a menor, mas temos bastante vontade de conseguir manter uma fazenda sustentável. Ok, Silvia, muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Deus abençoe a todos nós. E agora, para dar continuidade, a gente gostaria de estar chamando a Cecília Bresolim Crestani. Ela é assistente social, coordenadora da Pastoral do Idoso, presidente da Associação das Senhoras Rotarianas de Sorriso. Ela é voluntária da Casa do Adolescente, diretora de projetos da Luz do Amanhã, enfim. Cecília, pode falar um pouquinho mais de você, da sua experiência, dos seus projetos. Como eu deixei de falar também, a Cecília, além de todas essa participação maravilhosa dela em várias atividades, ela também é a nossa colaboradora dentro do CAT, né, já há anos. Então, Cecília, pode fazer o uso da palavra. Boa noite a todos. Em nome, então, das associadas da Casa da Amizade do Sorriso, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e realmente a gente tem um amor muito especial com o CAT, né? Através da Dudy, a gente se aproximou do CAT, trabalhou lá há alguns anos e a gente não se afastou. E, tendo em vista a minha área, que é a área social, então eu me envolvo bastante nas ações sociais das entidades, né? E atualmente também estou na Casa da Amizade como presidente, agora nessa gestão, 2019-2020, 2020-2021. Então, todo esse processo, essa situação que a gente está vivendo agora, né, em função da pandemia, os projetos mais diretamente ligados às pessoas, né, foram realmente paralisados, mas a Casa da Amizade não parou, né, em todos esse período. Eu vou falar, então, um pouco assim, dessa trajetória da Casa da Amizade dentro do trabalho que foi desenvolvido com os fóruns, né, os vários eventos que teve dentro do CAT. Então, como vocês todos sabem, né, a Casa da Amizade, o nome é fantasia Casa da Amizade, mas é a Associação Civil de Senhoras de Rotarianos. Nós já temos 35 anos de história aqui em Sorriso, a Casa da Amizade, então uma entidade muito importante na sociedade. E a Casa da Amizade está sempre atenta a se fazer presente nos eventos que dão espaço para a mulher, para fortalecê-la, principalmente enquanto ser mulher, enquanto empreendedora, enquanto participativa, demonstrando, né, o valor que ela tem e a importância no contexto social, né, principalmente aqui na nossa região, em todo esse contexto também do empreendedorismo e do meio ambiente também que está inserido, né? E a parceria com o CAT nesses tantos eventos que já participamos como parceiros tem fortalecido a participação da mulher e
E a participação ativa, né, e efetiva da Casa da Amizade, desses fóruns, ao longo desses anos, tem alargado os horizontes das mulheres e fez com que elas tenham visto, né, que elas têm um papel também fundamental dentro desse processo, né, tanto na sustentabilidade, como nas boas práticas, e também da relação que a mulher tem no agronegócio. Em 2013, a Casa da Amizade foi palco do encontro de mulheres para discutir o papel da mulher no processo da sustentabilidade. Esse evento, inclusive, era ligado ao Fórum das Mulheres, né, promovido pelo CAT. Então, em todos os projetos executados pela Casa da Amizade, nós temos dado ênfase à valorização da mulher. Nós podemos destacar nesses projetos cursos profissionalizantes, projetos educacionais de valorização da leitura, onde a gente tem um projeto Leve, Leia e Devolva-me, né? Nós fizemos uma campanha de arrecadação de livros usados e para poder incentivar a leitura, né? Não só da mulher, mas da família como um todo, né? E também projetos de produção do meio ambiente, que todo ano o Rotary, né, nós somos parceiros também muito próximos do Rotary, eles têm projetos de preservação do meio ambiente, dos mananciais, dos rios aqui próximos, então a Casa da Amizade também sempre faz parte desses projetos aí. E, assim, rapidamente, então, dizer que direta e indiretamente, né, nós somos partícipes desse grandioso empreendimento que é o agronegócio, né? Todos nós temos esse envolvimento. Por isso, né, neste fórum, estamos dando um grande passo para o fortalecimento da mulher empreendedora, reafirmando o compromisso, né, com a sustentabilidade e sendo também a mulher protagonista de sua própria história, né? E do futuro da sociedade que a gente quer e deseja construir, né, mais justa e mais igualitária. Então, assim, nessas poucas palavras, dizer para vocês da importância, né, que esse trabalho do CAT, esses fóruns têm diante das entidades filantrópicas que têm a trabalho na sociedade, né, como a Casa da Amizade, né, parceira sempre nessas ações. É isso, a minha fala. Muito obrigada. E já vamos passar a palavra para o Dr. Anderson Candioto, juiz de direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso. Ele vai nos falar sobre o projeto da Rede Mulher, Dr. Anderson. Eu quero aqui agradecer e parabenizar a Dude, a presidente do CAT, pela condução e ter permitido e idealizado esse momento. Quero aqui agradecer a Márcia, que foi a porta-voz do convite para mim. Obrigado, Márcia. E quero parabenizar todas as mulheres que já expuseram aqui neste fórum. Quero aqui parabenizar a todas e todos que estão online assistindo, participando, contribuindo, engrandecendo esse momento. Faço questão de agradecer de público a minha esposa, a Luana, que está aqui comigo, me acompanhando também aqui na sede do Sindicato Rural. E quero dizer que nessa tônica da estratégia de sustentabilidade no campo, essa palavra ela traz muitos significados que vai além do seu contexto econômico, né? E além do seu contexto econômico ambiental. Uma sociedade sustentável também é aquilo que todos nós desejamos. Uma sociedade equilibrada, uma sociedade pautada no que é justo, uma sociedade pautada naquilo que é digno, uma sociedade pautada em valores de cidadania. Essa é uma sociedade sustentável que todos nós também desejamos. Nós sabemos que o agronegócio tem cumprido com maestria
o seu papel de fomentar com sustentabilidade esse ramo econômico que tanto contribui para o desenvolvimento do país, que tanto contribui para o desenvolvimento do Estado, e o quão é grande e relevante para tudo que significa Sorriso num contexto nacional. Não é à toa que temos o título de capital nacional do agronegócio e de um agronegócio sustentável. Todos nós sabemos o trabalho que o setor do agro realiza, inclusive com o CAT, e o cuidado das nascentes e tudo mais, né? Então, assim, isso é um fato conhecido de todos. Mas essa sustentabilidade, que eu quero falar aqui, ela merece ir além do setor produtivo. Ela merece ir além do cuidado com o ecossistema, com o meio ambiente. Essa sustentabilidade, ela precisa alcançar a sociedade como um todo. Essa sustentabilidade, ela precisa fomentar, promover uma sociedade equilibrada, para que nós possamos ter, então, um ambiente justo e adequado a todos, principalmente as mulheres. A mulher, no contexto social, ela desempenha um papel, ela tem um lugar de suma importância. É uma importância vital, simples assim, para toda a sociedade. Mas nem sempre há a devida valorização, o devido reconhecimento e, principalmente, nem sempre há o justo respeito que a mulher merece e que ela não só merece por sua condição humana, mas merece também e é digna também por imposição legal. E é para isso que serve a rede de proteção às mulheres que foi implantada na comarca de Sorriso, com a participação do Sindicato Rural, com a participação do CAT, com a participação dos órgãos públicos ligados à segurança pública, com as polícias, com a Defensoria, com o Ministério Público, com o Judiciário, com as procuradorias, com alguns núcleos de práticas das faculdades de Direito, de Ação Social, de Psicologia, com a atuação dos poderes municipais, da Câmara de Vereadores, com uma participação exponencial e expressiva da Prefeitura Municipal de Sorriso, através das suas secretarias, tanto da saúde como da educação, do desenvolvimento, de infraestrutura, da própria administração geral do município e principalmente da ação social do município, na figura da primeira-dama, da Juscelia. Todos compõem, atuam de uma forma muito profícua, muito produtiva na rede. E a rede tem gerado em Sorriso resultados que nos deixam a todos com muita alegria, porque a rede tem promovido de fato a proteção da mulher em Sorriso. Nós tínhamos até agosto de 2019, que foi quando a rede foi criada, no dia 12, nós tínhamos números muito alarmantes de violência doméstica e familiar. Nós estávamos recém-passados por alguns crimes bárbaros cometidos contra mulheres na nossa cidade, na nossa comarca, mas após a criação da rede, a rede fortaleceu todos os atores que trabalham na promoção e na defesa do direito das mulheres, e com esse fortalecimento, as mulheres ganharam uma estrutura melhor de proteção, ambientes mais adequados para acolhê-las e atendê-las nesses momentos difíceis, e principalmente fomentamos um sentimento comum na nossa cidade de que tal prática de violência, tal prática criminosa é inadmissível e seria tratada com tolerância zero, como de fato tem sido. Agressores são presos, as mulheres passam a ter monitoramento eletrônico, elas possuem o que nós chamamos de botão do pânico, né? Que ela avisa, a mulher é avisada com antecedência se algum agressor está se aproximando, ao toque de um botão, um controle, ela aciona a polícia, aquele botão já dá a localização dela para o GPS, para a polícia,
os agressores passam a usar a tornozeleira eletrônica, definido um perímetro virtual, né, dentro desses mapas geodésicos, para que o agressor não possa se aproximar da ofendida. Temos trabalhado para de pronto já resolver a questão patrimonial da mulher, suporte com casa de abrigo, suporte da ação social para que ela possa suprir as suas necessidades no primeiro momento, suporte psicológico para que ela possa vencer as sequelas que a violência deixou, oferecimento de cursos de capacitação para que ela possa então se estruturar galgar a sua independência, se esse for o caminho que ela escolher, para não continuar mais refém de um estado de violência, suporte aos filhos e também uma oficina de ressocialização dos agressores, para que os homens compreendam de uma vez por todas que a violência contra a mulher é um crime e não um mero costume, como muitos pensam. Mas a rede, ela atua nos casos em que a violência é oficializada, quando nós já temos o relato e o pedido de socorro ou tecnicamente a representação pelas medidas de proteção. Mas fato é que ainda existe um contingenciamento, ainda existe uma demanda reprimida de mulheres que continuam sofrendo violência e ainda escolhem o silêncio, ainda escolhem a submissão, por vários motivos e por vários valores que para essa mulher são caros a ela. Mas fato é que nada é maior do que o próprio respeito que essa mulher merece. E nada sustenta e justifica continuar num ambiente de violência a fim de proteger a unidade familiar, a fim de proteger o relacionamento dos filhos com o pai, a fim de proteger o sustento, ou até mesmo a fim de não se expor publicamente. Nada disso é justificável e sustenta o ambiente de violência, porque o ambiente de violência ele é sempre crescente numa espiral cada vez mais gravosa. Aquele agressor que no início ele começa a proibir a mulher de usar determinada vestimenta, de proibir a mulher de se comunicar com determinadas pessoas, esse agressor no momento seguinte ele passa a agressões verbais, ele passa a menosprezar essa mulher, ele passa a ameaçar, ele passa a praticar um novo formato de violência psicológica. E no momento seguinte ele evolui para uma violência física não tão severa, não tão grave. Então começam os empurrões, segurar pelo braço, empurrar a mulher em direção a móveis, ele começa a privar a liberdade, manter a mulher às vezes trancada dentro da própria casa, ele começa a privar a mulher de comunicação com qualquer pessoa, retém o telefone. Dali um pouco essa violência parte então para uma espiral física mais grave ainda. Então começam os tapas, os socos, a asfixia, e aí ela vai para um último estágio de violência severa, com o intuito, inclusive, de ceifar a vida. Infelizmente, se a mulher permitir que se chegue a esse estágio, ela corre o sério risco de morrer, porque o agressor, ele violenta, o agressor, ele agride, porque ele quer continuar exercendo um nível de controle sobre a mulher. Então é importante que a mulher entenda que a primeira resistência tem que ser dela. A primeira a exigir respeito tem que ser a mulher. E a primeira a denunciar, inclusive, tem que ser a mulher. A mulher precisa reconhecer o valor que ela tem na própria vida, na sua história, como disse a Cecília agora há pouco. A mulher precisa entender que ela é a protagonista da própria vida. E que uma vez que ela for respeitada, então ela será amada de verdade. E uma vez que ela for respeitada e amada, ela tem condições de desempenhar com todos os méritos o papel que Deus deu a ela na sociedade, na família dela, na educação dos filhos
e principalmente na própria vida. A mulher precisa ser respeitada para que ela possa conhecer o ambiente de real felicidade, para que ela possa então ensinar os seus o que é ser feliz e para que ela possa contagiar com quem ela vive com a sua alegria e com a sua felicidade. Mas isso tudo começa no respeito. E a mulher merece e ela precisa colocar isso como uma condição de todo e qualquer relacionamento. E tem que ser colocado como uma condição, inclusive, não só dos relacionamentos amorosos, mas também dos relacionamentos profissionais. Nós sabemos que a mulher sofre no ambiente de trabalho, e não só no agronegócio, mas em qualquer ambiente de trabalho, nós sabemos que a mulher sofre um nicho de discriminação pelo puro e simples fato de ser mulher. Qual mulher que é atuante na sua carreira, na sua profissão, no seu trabalho, já não se deparou com algum homem menosprezando, desdenhando ela pelo simples fato de ela ser mulher, presumindo que ela não é capaz de cumprir com excelência o que ela se propõe a fazer pelo simples fato de ela ser mulher. Então, nós temos toda uma estrutura montada para atender as mulheres quando elas forem desrespeitadas e chegarem, inclusive, ao ponto de sofrer violência. Mas é essencial uma mudança de cultura, para uma mudança de paradigma, para que nós possamos mudar o rumo do contexto social, para que nós possamos alcançar essa sustentabilidade social. É essencial que a mulher se compreenda como o ser mais valioso da vida dela. Na vida dela, ninguém tem mais valor do que ela. E é pelo respeito a ela que ela consegue transmitir e garantir que outras pessoas também sejam respeitadas, inclusive os seus filhos e o seu núcleo familiar. Encerrando, eu quero deixar aqui uma frase do filósofo Pierre, que ele disse certa vez, abre aspas, não existe outra via para a solidariedade humana senão a procura e o respeito da dignidade individual. Fecha aspas. Nós só teremos uma sociedade sadia, justa, equilibrada, se todas as pessoas, todos os atores desse contexto social, individualmente forem respeitadas. E principalmente para a nossa sociedade, quando as mulheres forem de fato respeitadas como elas merecem. Quero aqui agradecer o CAT mais uma vez, a DUD, e colocar a rede de proteção às mulheres à disposição da sociedade e à disposição das entidades para que nós possamos cada vez mais conscientizar a sociedade do papel, da importância e da relevância da mulher no contexto social e do quanto ela merece, não só por lei, mas merece, pela sua condição, ser respeitada como ser humano digno. Tá bom? Muito obrigado e mais uma vez parabéns por esse brilhante fórum. Dr. Anderson, em nome do CAT, agradecemos a sua participação, brilhante participação, e a Rede Mulher, ela já tem feito parte da vida das mulheres em Sorriso, né? Já desde o ano passado, no outro fórum, né, nós já tivemos uma explanação sobre isso, então fantástico, eu acho que é uma iniciativa de muito valor, essa de vocês. Tá? Nosso muito obrigado. E dando prosseguimento, né, agora nós vamos ouvir nossa palestrante final e depois a finalização pela DUD, né? Eu quero chamar a Vilma Machado. Ela é artista, poeta, educadora, com uma lista extensa de projetos, ações sociais e educativas. O seu maior foco é a mulher, e para ela falar um pouquinho mais dela, nada melhor que ela mesma, né, Vilma? Pode usar a palavra aí, por favor. É um prazer enorme estar aqui de volta em Sorriso, mesmo que através desse encontro online. Eu estive em Sorriso em 2013, 2014. Tive o prazer de conhecer várias mulheres, eu espero que muitas delas estejam nos ouvindo aqui na mesa com a gente, a Cecília, a Dude, com certeza muitas outras. Eu ia começar falando de algo, mas com a fala do Dr. Anderson, ele já não está ali na cadeira, mas com certeza ele vai me ouvir. Eu fico muito feliz com esse projeto,
de proteção e apoio para as mulheres. E eu gostaria de dizer que eu espero que daqui uma década, daqui a 10 anos, que nós estejamos de novo falando sobre esse projeto, mas agora também sobre a prevenção. A proteção realmente é muito necessária, mas quem sabe a gente pode também começar a falar na prevenção, no fortalecimento das famílias, nas conversas com as mulheres, onde a gente também pode repensar um pouquinho como nós estamos lidando com essas questões com os nossos filhos e seguir aquilo que o Dr. Anderson colocou mesmo, né? Nós temos que nos fortalecer. E uma forma de nós nos fortalecermos é estando juntas. E quanto mais juntas, mais forte nós seremos. E para completar isso, eu trouxe aqui um gancho de algo que a Dude falou na sua palestra também, né, no início, contando um pouco da sua vida. Então, ela trouxe um pouquinho do passado, falou do presente e também do futuro. A Daniela também trouxe aqui a sua experiência fantástica, essa questão mesmo de como é que você chegou aonde você está. Eu acho que uma das características que ligam todas essas mulheres é a coragem de colocar a cara para bater. Né? Nós também não nascemos sabendo, mas nós fomos aprendendo ao longo do caminho, colocando um pé na frente do outro, se apoiando umas nas outras e chegamos até aqui. E para implementar um pouquinho isso, eu gostaria de trazer que durante uma década, mais ou menos, a comunidade internacional manteve conversações sobre princípios éticos. Em 2000, o resultado dessas conversas trouxe para o mundo a Carta da Terra, onde as suas prioridades eram uma sociedade global justa, uma sociedade global sustentável e uma sociedade global pacífica. Isso completa o que o Dr. Anderson falou numa sociedade sustentável. É isso realmente o desejo de todos nós e que eu também coloco entre os meus contatos que vivem em função da sustentabilidade, que a gente deve pensar aí a nível de futuro também, de começar a ter uma certificação, não somente nas empresas, em todas as áreas comerciais, dentro da porteira, mas dentro, a partir de todas as portas dos lares. Né? E aí, quem sabe, nós vamos realmente conseguir chegar numa sociedade totalmente sustentável. E, dando continuidade nessa questão da carta, o que essa carta, criada lá em 2000, deixou foi justamente um chamado à ação. E de lá para cá, nós temos visto que muita coisa foi feita. E aí, nós chegamos uma década depois que essa carta foi criada, chegamos aí em 2010, e na cidade de Sorriso, a cidade de vocês, algumas mulheres criaram a Carta da Terra das Mulheres do Médio Norte do Mato Grosso. Hoje, 10 anos depois, a gente vê aqui o que nós estamos assistindo aqui desde o começo desse fórum. Muitas ações foram feitas, muitas mulheres se associaram a outras mulheres experientes e juntas elas compartilharam algo, que foi justamente esse pacto que foi criado lá atrás. Então, quando essa carta foi criada aí no Médio Norte de Mato Grosso, o que na realidade essas mulheres criaram não foi só a carta, porque uma carta
se ela não tem ações, ela vai continuar simplesmente sendo uma carta. Mas, com todas as ações que elas geraram, né, isso mostra que foi criado um pacto. Essas mulheres fizeram um pacto, não somente com as outras, mas consigo mesmas. E elas vêm trabalhando em cima disso desde então. Nós temos aqui em Sorriso grandes mulheres, como a Dudes falou, mulheres de garra, mulheres guerreiras, e eu tenho certeza que daqui nós só vamos ter bons exemplos para estar elevando em cada fórum que vocês estiverem fazendo. Porém, eu gostaria de colocar também que como é que vocês, mulheres, querem estar daqui a 10 anos? O que vocês desejam almejar, construir para daqui a 10 anos? Eu vi aqui jovens mulheres trabalhando, trazendo as informações. A Rita, lá do assentamento, a Silvia, trazendo toda essa experiência que ela está levando para a fazenda dela e compartilhando isso. Então fica aqui a pergunta e novamente a minha mensagem: quanto mais unidas vocês estiverem, mais forte vocês vão estar. E eu espero que daqui a 10 anos realmente nós possamos estar falando não mais da proteção, e sim da prevenção. Que nós estejamos aqui com outras tantas mulheres, que esse fórum tenha que ter o dia inteiro para poder ouvir todas as histórias que estão sendo criadas e que vão ser as histórias do passado no nosso futuro daqui a 10 anos. Essa é a minha grande mensagem para vocês. Eu tenho um carinho imenso por Sorriso, porque foi em Sorriso que eu tive a grande honra de conhecer de perto a mulher do campo. Conheci as mulheres de assentamento, conheci as pequenas produtoras, conheci as médias produtoras e conheci as grandes produtoras. Todas mulheres de fibra, de garra, mulheres que têm histórias para contar. Escutando a Dude falar sobre a história dela, de ter chego lá, quando ela pegava onda, né, Dude? E acabou agarrando, foi as rédeas da mão dela na mão, mesmo com pouca experiência. E hoje, olha só o que nós temos aqui, uma mulher que pode nos ensinar ainda muita coisa. Então, o que eu conheci, o que eu pude aprender, todas as histórias que eu escutei, eu tenho vídeos gravados das histórias de outras mulheres que, assim como a Dude, chegaram ali e disseram que o próximo vizinho ficava a 300 quilômetros de distância. É muita coisa, são muitas histórias. E a gente vê que olhar para o passado é a gente reajustar o nosso presente e direcionar o nosso futuro. E falando em reajuste, eu entro agora na história, não da história, mas a apresentação do meu livro. Eu poderia aqui ficar contando uma série de outras experiências, mas a minha história não é muito diferente da história de vocês. Também uma história de garra, de lutas, de desafios, e um passo atrás do outro eu vim construindo todos os meus saberes. E há muito tempo que eu me comprometi comigo mesma a compartilhar estes aprendizados, essas experiências, esses saberes. Por isso que vocês devem estar se perguntando o que uma artista está fazendo num fórum, né, de sustentabilidade no campo. A artista está aqui porque eu acredito que a arte é uma grande ferramenta. E às vezes, quando as ferramentas que nós temos em mãos não funcionam, ela vai ajudar você a superar também algumas coisas.
a sustentabilidade que eu venho defendendo é a sustentabilidade do ser. Quanto mais forte o ser estiver, mais forte a sociedade toda vai estar. E falando do meu livro, os Sentimentos e Interpretações, ele é o resultado de uma série de emoções em que eu vivi quando eu retornei ao Brasil depois de vários anos morando na Europa. Meu marido veio realizar um projeto aqui, por isso nós estamos aqui. A chegada no Brasil gerou uma surpresa muito grande para mim. Eu cheguei aqui pouco antes dos finais das eleições, ainda o país todo vibrando com as campanhas políticas, mas eu fiquei muito chocada, muito triste com o que eu encontrei. Eu encontrei um país dividido. Eu vi famílias que tinham brigado com familiares, eu vi amigos brigando com amigos, e tudo por uma questão, por motivos políticos. Quando, na minha opinião, eu acho que eles deveriam estar unidos para pensar no que o país precisa, para pensar no que é bom para o país e juntos cobrarem, seja lá de quem for que chegar no poder. Você tem todo o direito de defender este partido ou aquele partido, mas juntos vocês devem estar lutando pelo mesmo ideal. E aquilo tudo acabou me abalando, eu coloquei uma série de coisas no papel, em forma de poemas e poesias, porque sempre foi a forma que eu encontrei para deixar aquela energia fluir. Me adaptei, o tempo passou, o país se acalmou, mas o ano de 2020 chegou, e chegou trazendo desafios imensos, não só para mim, mas também para o mundo todo. E nós ainda estamos vivenciando todas essas consequências desta pandemia que afetou a todos nós. Mas problemas familiares na saúde da minha família, como eu sempre digo, me pegaram na curva. E todos aqueles sentimentos que eu havia vivenciado quando cheguei aqui voltaram de uma forma muito, muito forte. Mas eu não tinha tempo para enfraquecer, eu não tinha tempo para chorar, eu não tinha tempo para me deixar enfraquecer. E aí, o que eu fiz? Eu realmente busquei a arte e disse para mim, eu vou fazer dessa emoção toda uma obra de arte, eu vou materializar isso. E a materialização disso acabou chegando no meu livro. O livro é todo emoção, desde das suas palavras até a sua cor, que é negra, porque naquele momento a minha alma estava na escuridão. Eu tinha dúvidas, eu tinha medo, eu não sabia o que ia acontecer com a minha família, eu não sabia como é que nós iríamos conseguir ultrapassar aquilo, então tudo isso foi retratado ali. Naquele momento era uma escuridão total. E a partir do momento que o livro se materializou, tudo ficou realmente mais claro. E a conclusão que eu tirei de ter materializado no livro foram 3 palavrinhas: superação, relação e interpretação. Perdão. Superação, relação e interação. Por isso ele se chama Sentimentos e Interpretações. Porque os sentimentos era tudo o que eu estava sentindo. Ter materializado o livro foi eu ter superado toda aquela angústia daquele momento e me fortalecido para enfrentar o que eu tinha que enfrentar. A relação, ela entra na forma com que eu estava vivenciando tudo. Não somente na época em que cheguei no Brasil, mas durante todo o processo que eu passei a partir de janeiro de 2020. A forma com que eu me relacionava com os problemas, a forma com que eu me coloquei perante os problemas.
E a interação. A interação se deu na forma com que eu interagia com o mundo e o mundo interagia comigo. A forma que eu lidei com todas as pessoas à minha volta, a forma com que todas as pessoas se relacionavam comigo, a forma com que com que juntos nós conseguimos encontrar uma forma de lidar com tudo aquilo. E por que interpretações no título do livro? Porque eu interpretei as coisas de uma forma quando cheguei aqui, durante este ano todo. E vocês, quando estiverem lendo o meu livro, também vão ter as suas interpretações. Cada palavra escrita ali vai ser vista do seu ponto de vista. Aqueles que hoje estão me escutando e que vão, de uma forma ou de outra, receber essa informação de alguém, vai entender tudo que está ali. Outra pessoa que não conhece essa história, ela não vai saber e ela vai colocar a interpretação dela ali. E aqui fica, então, terminando a minha fala, todos nós temos que lembrar sempre que nós olhamos um objeto, mas nós vemos ele através de uma perspectiva. Se a Cris olhar o mesmo objeto, ela vai estar vendo de uma outra perspectiva. O que eu estou vendo não precisa necessariamente estar errado à forma que a Cris está olhando. Mas nós precisamos do diálogo, nós precisamos da relação, nós precisamos da interação para que uma possa compreender a outra. Então, todas vocês, mulheres, vocês que estão formando grupo, vocês que estão formando projetos, as mulheres do CAT, que estão à frente de inúmeros projetos, Cecília, que também tem uma infinidade de projetos, a Daniela, que conhece muito bem o lidar com várias perspectivas, com vários pensamentos, com várias culturas. Vamos nos colocar também um pouquinho no lugar do outro e olhar o mundo também por uma outra perspectiva. Lembrar que existem muitas. E aqui, terminando, eu deixo os meus parabéns ao CAT, agradeço a Dude, a Cris, a Cecília pelo convite e eu espero que nós possamos estar muitas outras vezes juntas. Um abraço a todas. E para finalização, as últimas palavras, eu passo a palavra aqui à Dude, né? Quero agradecer a todas vocês, né? Muito obrigada por estarem participando do nosso fórum e que no começo acabou que eu não terminei um pedacinho que eu gostaria de falar, que na verdade a gente tem que falar uma coisa, que o agro parece que apareceu só agora, né? Mas o agro existe desde que existe comida. Então eu gostaria de lembrar que o agro sempre existiu, só que só agora que as pessoas estão vendo que os alimentos, né? Então, estão vendo que existe o agro. É isso que eu queria terminar falando sobre isso. E falando no agro, estamos aí com as mulheres lutando nas hortas e tudo. Falar para vocês que quem foi sorteado da semeadeira é o projeto Casulo, que vai ficar com a semeadeira. Nós vamos estar fazendo uma entrega para eles, né? E agradecer a presença de todos que tiveram no nosso fórum. Muito obrigada, a equipe toda que nos ajudou muito. Muito obrigada, Cris. Boa noite a todas. Boa noite, Dude, boa noite a todos. Muito obrigada a cada um de vocês que estiveram conosco, o Dr. Anderson, né, a comunidade ali do Casulo, parabéns, aí vocês vão estar levando uma moto semeadora, né, eu acho que deve ajudar bastante esse pessoal, né, Dude? E nós vamos estar, assim que chegar aí no CAT, a gente vai estar fazendo a entrega para eles. Eu peço que qualquer pergunta, qualquer questionamento, nós estamos abertos aí para receber perguntas, informações sobre o CAT, né, sobre o nosso trabalho. Esse fórum
excepcionalmente foi realizado online. Nossa feira virtual vai ser colocada, vai ser divulgada, né, para que todos estejam conhecendo os produtos que nós temos na agricultura familiar produzidos em Sorriso. Para a gente estar também criando, nós vamos criar um aplicativo onde o produtor, para poder estar comercializando o produto deles nesse aplicativo. Eu acho que é uma iniciativa aí que o CAT tomou, né, e está preparando todo esse material. Então, os queijos da Rita vai estar lá, né, os produtos da Marecilda lá da Chácara Ludwig, lá dos orgânicos também vão estar, se Deus quiser, né, Marecilda, acho que você está aí também escutando a gente. Então, enfim, uma boa noite a todos e muito obrigado e parabéns para nós.